Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é responsável pela condução deste programa. Hoje, esse mês tão especial, conversaremos um pouco sobre o sentido do Natal para os cristãos. Eu, Luciana Strauss, convido para ajudar a explorar um pouco mais os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, Larissa Poma e Maria Aparecida Casagrande, colaboradoras do Movimento Espírita em nossa cidade e região. Sejam bem-vindas. Oi, Lu, obrigada. Oi, Luciana, obrigada. Estamos novamente juntas com a Larissa, você, e falar de um tema tão importante, né, e bonito hoje. A minha primeira pergunta vai para você, Larissa. O Natal é uma data significativa para os cristãos? Muito significativa, né? Como disse a Cidinha, é uma data assim que nos remete a esses sentimentos trazidos por Jesus, né? Paz, fraternidade, solidariedade, e é uma data significativa para todo o povo cristão no mundo inteiro. Então, no nosso país, em que nós temos a maioria de cristãos, nós já sentimos hoje essa vibração no ar, porque a Terra naturalmente muda a sua psicosfera, o seu ambiente, porque todos nós começamos a vibrar nessa sintonia de amor, de solidariedade. Então, realmente é uma data muito significativa para todos nós, porque marca o nascimento deste ser iluminado, deste nosso modelo, deste nosso guia, que veio para nos ensinar a amar. Então, sim, é uma data muito significativa para todos nós cristãos no mundo inteiro. Cidinha, na época que Jesus nasceu, qual era o cenário da Terra? Na época do nascimento de Jesus, a sociedade terrestre, ela atormentava-se no barbarismo. E nós éramos mais selvagens, né? Bárbaros. Então, e aquela época, o ser humano, ele gostava de combater, gostava de guerra, e ele extravasava as suas paixões mediante esses artifícios de guerra mesmo, e as dominações arbitrárias. Ao tempo que ele guerreava, ele também dominava o outro, né, o que perdia, por exemplo. Então, por toda parte, naquela época, se espalhava a mesquinharia, a desumanidade, a sordidez, né, o crime e a miséria moral, reduzindo então a criatura, o ser humano, à condição de um animal infeliz, que transitava sem rumo, como se nós tivéssemos perdido, conduzindo os pesados fardos de sofrimento e insatisfação. E nós sabemos que a guerra, as lutas arbitrárias, elas realmente trazem sofrimento, dor, insatisfação para o ser. Então desfilavam, e essas criaturas, elas desfilavam periodicamente, né, esses personagens assim, que se celebrizavam, os ganhadores, e eles eram invejados nos carros dourados das vitórias bélicas, que eram transitórias, elas passavam. E ao mesmo tempo que eles faziam esse desfile, eram celebrados, eles conduziam os espólios, aquilo que eles pegavam do outro, porque o perdedor perdia os seus bens, digamos assim, todos os sentidos, né? Então esses espólios conquistados, eles mudavam de dono, né? Que passavam de mãos no transcurso do tempo.
quer dizer, que o perdedor acabava, o que ganhador tirava do perdedor. E esses espólios, esses bens, eles eram os escravos em ferros, os rebanhos numerosos, os tecidos raros, as moedas, objetos de ouro, de prata, as gemas preciosas, né? Mas tudo isso era incapaz de impedir a decadência orgânica, né? Ou daqueles que possuíam, ou a morte. Quando não, né? No futuro, as derrotas nos faziam sucumbir antes, né? Quando perdia a guerra, quer dizer, não adiantava ter a posse de todas essas coisas materiais que tiravam do outro, porque a morte, de alguma forma, né, o corpo físico ia sucumbir à morte. Então, a paisagem terrena, na realidade, naquele momento, era de trevas, onde a ignorância ela aplaudia a força e se submetia compulsoriamente. Aplaudia e tinha que se submeter ao ganhador. E embora naquele tempo já, né, a filosofia e a arte sonhasse com o belo e com o nobre, com um homem livre e feliz, mas os corvos terríveis, eles soltavam as suas vozes sobre os cadáveres dos idealistas, né? Porque a guerra e tudo isso é como se fossem corvos que estavam ali em cima, né, das pessoas. E os idealistas acabavam ficando, de uma certa forma, assim, para trás, digamos assim, tudo isso em cima. E foi então nesse cenário de dor e de trevas que Jesus nasceu. Nasceu no silêncio de uma noite fria em Belém do Judá, adornado pelo cenário da natureza em meio aos animais. Jesus vem com uma fala totalmente diferente. Então ele mergulhou nos fluidos densos da matéria para inaugurar um período novo, para inaugurar a era do amor. Não é tão bonitinho quanto pintam por aí, né? Não era um momento tão lindinho, assim, brilhante, Verdade. né? Verdade. Realmente, era um momento difícil. Larissa, como podemos entender o significado de conquistador em comum nas palavras do espírito Joana de Ângeles? Quando a Joana fala do conquistador em comum, o próprio nome já diz. Quando nós pensamos em conquistador, por todo esse cenário até que a Cidinha trouxe para a gente, nós imaginamos que sejam pessoas poderosas, nesse cenário, muitas vezes de guerra, que carregam armas, que vêm assim preparados para a dominação. E como nós conhecemos a história de Jesus, nós já conseguimos deduzir o que significa conquistador em comum, porque Jesus, ele não tinha nada disso. Ele veio sem armas, despido de qualquer necessidade de poder temporal, poder que muitas vezes fascinam nós que estamos aqui nesse momento da Terra e em todos os outros. Porque quando nós chegamos aqui na matéria, muitas vezes nós podemos nos perder. Jesus não. Joana diz que Jesus tinha a simplicidade e a discrição das flores silvestres. É uma bela comparação. Que ele teria passado despercebido durante muito tempo, e nós realmente percebemos isso, porque nós não temos muitos relatos da vida de Jesus, de sua vivência na fase infantil, depois na adolescência, a não ser algumas poucas passagens que nós colhemos aqui e ali, que seriam importantes até que ele chegasse aquele momento de realmente mostrar a que veio, de vivenciar o que nós chamamos de messianato. Dele se mostrar ali, reunir todas aquelas pessoas para aquela missão que ele veio ter aqui na Terra. Então, por que ele era incomum? Justamente por isso, porque ele não se juntava aos ricos e poderosos, mas não desprezava também. No entanto, todos nós sabemos, e até ele mesmo disse, que ele veio para os enfermos, porque os sãos não precisavam de remédio. Então ele veio para os enfermos, para aquelas pessoas que estavam desiludidas, que estavam sofrendo. Foi para essas pessoas, pessoas comuns, pessoas que estavam em erro,
pessoas que muitas vezes eram desprezadas pela sociedade, pelas pessoas marginalizadas. Jesus estava ao lado dessas pessoas. Então, nesse sentido, nós entendemos as palavras de Joana quando ela trata Jesus dessa maneira, como um conquistador incomum, que veio trazer realmente essa diferença. Depois de Jesus, nada mais seria como antes dele. Tanto é que ele dividiu as eras, antes e depois de Cristo. Porque realmente a sua passagem por aqui, com tantos fatos marcantes, sem nenhuma pompa, com o seu fardo leve, ele veio nos mostrar essa suavidade, ao mesmo tempo em que ele tinha uma firmeza. Então ele nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus era esse conquistador que veio conquistar não reinos, não terras. Jesus veio conquistar os nossos corações. É por aí, né? Cidinha, podemos considerar um marco histórico o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus na Terra, ele é muito mais do que um marco histórico, porque, na realidade, a vinda de Jesus, o seu nascimento, é toda a história do pensamento ético elevado, né? Porque Jesus, no seu grau máximo de moralidade, que é o que Jesus nos ensinou, ele exemplificou, trazendo, então, dignificando as criaturas e a terra. A vinda de Jesus, é por isso que nós podemos considerar, né, que os ensinamentos de Jesus é o grau máximo de moralidade, né? Gandhi já diz que se tirasse todas as coisas da terra, só deixasse o sermão do monte, digamos assim, nós já estaríamos, né, com toda a moral, a altura máxima da terra, né, se nós seguíssemos tudo isso. Então, e Jesus, né, ele continua amado, cada vez mais compreendido, cada vez mais pessoas, né, têm encontrado Jesus, procurado e tentando ir, fazendo então que as suas mentes, espaço das suas mentes, dos seus corações, se amplie, vivencie, para vivenciar, né, integralmente Jesus. É lógico que cada um dentro da sua maneira, mas nós temos visto, né, que os cristãos, eles de uma certa forma têm aumentado e todos tentando entender, amando e tentando melhorar para realmente seguir o caminho que Jesus nos ensinou, nos deixou. Larissa, nos dias atuais, nós temos na Terra uma força de aflições, guerras, ansiedades, medos. Isso é o que vigora na Terra, né? Jesus pode ser o nosso condutor? Olha, Lu, eu acredito que Jesus não só pode, como deve ser o condutor nesse momento. Se nós não despertarmos para isso, para essa condução dele na nossa vida, certamente essas guerras, essas angústias a que você se referiu, esses medos, eles vão se prolongar indefinidamente. Então, o que a gente diz nesse momento, às vésperas aí dessa comemoração simbólica do nascimento de Jesus, é que nós possamos aproveitar realmente esse momento para que, se ele ainda não nasceu no nosso coração, no seu coração que está nos ouvindo, que nós possamos, você e eu, aproveitar essa oportunidade para que nós possamos preparar o nosso ambiente íntimo para o nascimento de Jesus. Se ele já nasceu, que nós possamos fortalecer esses laços com ele. Porque, voltando ao que a Cidinha disse, da época, do ambiente, de tudo que nós enfrentávamos quando Jesus veio, nós estamos passando nesse momento por tantas turbulências também. Então está na hora, já passou da hora, de nós nos aproximarmos
dele. Então é curioso a gente pensar que nessa época de Natal a ambiência da terra se modifique e nós pensamos assim, mas será que nessa época Jesus se aproxima da terra? Não, na verdade, nós nos aproximamos de Jesus, porque nós conseguimos trabalhar os nossos corações, as nossas mentes, conseguimos estar mais conectadas. Então, por que não estender esses sentimentos da nossa vida, para que Ele possa nos conduzir nesses momentos de ansiedade, de dificuldades, de tribulações, de problemas diversos que nós enfrentamos. Então, esse é o momento. Assim, nós convidamos, nós todos aqui, eu, Luz, Tidinha, toda a nossa equipe da USE, convocamos até você que está nos ouvindo, que faça brilhar a sua luz, que ele já disse, nesses momentos e em todos os outros. Mas, aproveitando a data, nós desejamos que tenhamos um feliz Natal. E ainda que esse Natal, que o nascimento de Jesus não seja no dia 25, simbolicamente, que seja no 26, no 27, que ele possa verdadeiramente nascer em todos os nossos corações. Meninas, agora eu vou agradecer a participação mais uma vez de vocês aí, que vieram comentar a importância do nascimento de Cristo, o que representa o Natal para nós cristãos, de uma forma verdadeira, né? De uma forma íntima. E eu agradeço Larissa, a Cidinha pela contribuição e pelo tempo que se puseram em vir nos esclarecer. Nós que agradecemos. Falamos juntas. Falamos juntinhas. Então, nos despedimos desejando que neste mês, nesta data que comemoramos, as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia, hoje e neste ano todo. Até o próximo programa. Obrigada. Se vocês gostaram, curta, compartilhe